Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, sejam muito bem-vindos à Web Rádio Cristo Consolador, programa Viver no Mundo, que vai ao ar toda terça-feira às 19 horas. Boa noite, Zé Mauro, boa noite, Ana Lu. Boa noite, Luzia, boa noite, Ana Lu, boa noite, nossos amigos que nos assistirão ao vivo e também todos aqueles que verão depois pelo YouTube. Estejam conosco sempre. Boa noite, Luzia. Boa noite, Zé Mauro. Boa noite, queridos amigos. Mais uma noite aqui reunidos para o estudo da doutrina espírita. Aqueles que estão chegando pela primeira vez, sejam bem-vindos. E bem-vinda, tia Édila. Boa noite. Boa noite, oi, tia Édila. Tia Édila já está de prontidão. Já está de prontidão. E vamos lá começar o nosso programa e começamos com uma oração. Ana Lu, você faz para a gente a prece de abertura? Faço sim. Meus queridos irmãos, vamos fechar os nossos olhos e vamos nos conectar com a espiritualidade que já está nos aguardando para o estudo da noite. Que possamos vibrar no bem, pensar no bem e nos deixarmos envolver pela doçura de Jesus. Que seja uma noite de muita harmonia para os nossos lares e que possamos aprender mais um pouquinho sobre esta doutrina que tanto nos auxilia durante a nossa jornada terrestre. Graças a Deus, graças a Jesus. Graças a Deus. Maria Isabel, boa noite também, seja bem-vinda. Boa noite, Bel. E agora foi, né? Boa noite, Bel. Foi, agora foi. Vamos lá. Hoje o programa vai ser um pouquinho diferente. Nós vamos falar sobre alguns capítulos do livro Jesus no Lar. E esse livro, Jesus no Lar, é pelo espírito Ney Lúcio, psicografia do nosso querido Chico Xavier. Ele é um livrinho fininho, de mensagens curtinhas, uma linguagem bem tranquilinha, e é bom de ler. E ele reforça aquele dito popular, né, que quando diz que dentro dos pequenos frascos estão os melhores perfumes. Pois é, porque ele tem um grande conteúdo ali dentro. Ele traz mensagens significativas e que nos levam a reflexões. Talvez por isso ele seja tão utilizado pelas pessoas quando fazem o culto do Evangelho no lar, nos seus lares. E esse livro, ele começa com Jesus, como era de costume, né, hospedado na casa de Simão Pedro. E também, como era de costume, o mestre ele não perdia uma oportunidade de passar a lição ali, né, no que estava acontecendo naquele momento. Ele captava ali um momento que poderia passar a lição, e ele parava,
fazia às vezes uma comparação entre o céu e a terra, falava uma parábola, contava uma historinha para poder passar a sua mensagem. E nesse dia não foi diferente. A cena era a seguinte: a conversa daquela noite já tinha se desvirtuado, né, de um propósito edificante, já estava ali aquela conversa que a gente chama de conversa mais tranquilinha, né, mas sem objetivo nenhum. E o que é normal num grupo de conversa, né? O papo pode até começar ali, salutar, né, num nível mais alto, aí depois cai numa conversa mais solta, né, mais descontraída. E era isso que estava acontecendo ali na casa de Simão Pedro. E Jesus, ele sabia que teria pouco tempo, né, para lapidar aqueles discípulos e não podia perder nenhuma oportunidade para ensinar. E aí chamou a atenção para que não se permitisse muito tempo em conversação improdutiva. E o mestre gostava de falar das coisas do céu, dando como exemplo as coisas da terra, para que a lição se fixasse ali mais facilmente e com mais eficácia. Então ele pergunta a Pedro quais eram os peixes que os pescadores separam, né, para poder levar para o mercado para poder vender. E Pedro lhe responde que são os melhores peixes, né, para poder vender com mais facilidade. E o oleiro e o carpinteiro, como é que fazem a matéria-prima, né, que lhes chegam ali às mãos? E Simão Pedro também lhe responde que eles modelam para que tomem ali uma boa forma e que sejam úteis e que usem atinjam a sua finalidade. E Jesus responde que da mesma forma que o pescador, o oleiro, o carpinteiro tem o zelo e o cuidado com as suas mercadorias, nós devemos ter o zelo e o cuidado com o nosso lar. Cuidar para que ele vibre em harmonia, que tudo que nele seja santificante, por mais simples e humilde que seja, por mais simples mesmo, tem que ser santificante, tem que ter um propósito, tem que estar com o coração ligado ao lar. Um templo para que os espíritos que ali habitam possam se revigorar, se refazer. Tem que ser aquele recarregador de energias. Isso é o objetivo também do lar. Esse berço doméstico que é a nossa primeira escola. E é lá que nós aprendemos as coisas que nós vamos levar para o mundo. Nós precisamos aprender a viver em paz em casa, para que possamos viver e conviver também em paz com as pessoas que estão ali, ombro a ombro conosco, nessa caminhada chamada vida. E a mesa na qual nós fazemos as nossas refeições, ou seja, o local que alimentamos o corpo, tem que ser o lugar que alimentamos também a alma. Não pode servir de ringue de discussões, de agressões. Sentou na mesa, começa aquelas conversas desastrosas, as agressões. A gente tem que ter esse cuidado, porque nós estamos energizando também ali naquele momento a comida que nós estamos comendo. Dentro do lar, precisamos cuidar dos nossos pensamentos e da qualidade das nossas conversas, cuidar da energia que emanamos e da energia que nos conectamos. E escutando tudo isso, né, também estava a sogra de Pedro, né, que muito emocionada com tudo que estava ouvindo do mestre, e perguntou para ele o que seria a vida no lar, porque muitas vezes nós começamos com flores e acabamos colhendo espinhos. E o mestre amado, didaticamente, mais uma vez recorre às coisas da terra para poder falar das coisas do céu. E compara o lar como um forno, onde se assa o pão para que ele vire o alimento. E assim deve ser o nosso lar, o lar de todo cristão. Um grande forno de almas, onde a massa chega crua, é sovada, é moldada, é assada, para que se torne um alimento sadio e que sirva de um verdadeiro banquete, saciando a necessidade de quem tem fome. E no mundo espiritual há também um banquete divino, onde todos os nossos sentimentos, pensamentos, atos devem ter o propósito de servir ao Pai.
E o mestre ele ainda acrescenta que aqueles que permanecerem na rebeldia em relação a essa lapidação do lar vão ficar por muito tempo ali, um tempo indeterminado, como um adubo entre detritos da natureza. É assim que está no livro. Até que um dia cedam à lapidação. Então, Jesus convidou a todos para uma conversa edificante, a reflexão sobre suas palavras e a meditação. E assim, o Mestre amado, dando o exemplo, faz o primeiro culto do Evangelho no lar que nós temos conhecimento na história. É hoje, na Web Rádio Cristo Consolador, programa Viver no Mundo, número 133, que trará mensagens desse livro edificante, que é o livro Jesus no Lar. Zé Mauro. Isso aí. E é como a Luzia comentou, né? É um livro muito gostoso, um livro em que Jesus está falando do lar, da família, está sempre, né, nesse meio, então é muito agradável. E nós vamos abordar aqui um capítulo que tem até um título, Explicações do Mestre. Por quê? Ele está, mais uma vez, só que agora na casa de Sara e Benjamin, que eram criadores de cabra, né? E ali estão Pedro, a esposa, e estão conversando aquela conversa, né? Edificante, como a Luzia citou, sempre saudável, doce, ali eles em torno do mestre, com todo aquele amor emanado, né? E em determinado momento, a Sara, a esposa do Benjamin, né? Como eu falei, eles são criadores de cabra, mas ela comenta sobre o reino de Deus, porque nós sabemos que Jesus falou muito no reino de Deus, né? E que o reino dos céus não era aqui, ele falou, o meu reino não é aqui. Isso foi surgindo ali com a vinda de Jesus, né? E ela fala que é muito interessante essa ideia do reino de Deus, e ela queria saber como chegar ao reino de Deus, né? Ou o reino dos céus. E como eles têm ouvido as pregações que o mestre tem feito, ela cita até as pregações à beira do lago, que é o lago de Genezaré, né? E a boa nova de Jesus, ela diz, eu percebo que traz como principais aconselhamentos utilizarmos o amor e o perdão. E realmente, a base dos ensinamentos de Jesus é o amor, né? E nele está o perdão. Mas ela confessa, ela faz ali uma declaração, abre o seu coração, que ela desejaria ser fiel a esses princípios, né? Mas ela está presa àquilo que ela chama de velhas normas, que, na verdade, são esses costumes que nós temos, né? Que a gente vem carregando na vida material, nesse mundo, e naquela época tinham também, talvez até fossem muito mais tolhidos do que somos hoje, né? Mas, enfim, esses vícios da nossa vida encarnada. A maneira de viver, de pensar, que nós estamos acostumados, e eles também, naquela época, tinham suas maneiras. E ela confessa que ela não consegue desculpar aquele que a ofende, né? Ela não entende como que ela pode deixar de ter algumas vantagens que ela se sente como um direito dela e abrir mão disso no interesse dos outros. E confessa que é apegada a seus bens. Ela diz, eu sou ciumenta com tudo que eu sei que é propriedade minha. E ela abre o coração dessa forma, né? E o que a gente pode ver nessa afirmativa dela, né? Ela comenta, como nós falamos sempre, desculpar ou perdoar, né? São coisas únicas. Mas a gente tem muito aquela história que a gente eu já perdoei ele, mas não quero nem saber, nem passa na minha frente, não quero nem ver, ele que leve a vida dele, né? Isso não é perdoar. Então você não desculpou, na verdade, né? Está faltando aí empatia, humildade, né? Para perdoar é necessário que seja de coração. E ela prossegue afirmando que como eu comentei aqui, não entende como que ela vai abrir mão de certas vantagens para ela em prol dos outros. E ela está falando aí de quê? De falta de caridade, de amor ao próximo. Ela ainda está imbuída de um certo egoísmo com o mundo material, né?
E esse materialismo ela completa, né, dizendo que é muito apegada a seus bens, que tem muito ciúme de tudo que é aquilo que pertence a ela, né? É o materialismo, né? Coisa que nós temos muito. Tudo isso que Sara diz aqui, a gente vive todos os dias, né? E aí, no texto, ele nos diz que isso tudo ela falou com muita simplicidade, né? Ou seja, ela estava sendo sincera, abrindo o coração ali na frente de Jesus. Mas no semblante dela, ela notava-se aquele semblante que dizia o seguinte: é impossível fazer isso. Como é que eu vou chegar ao reino de Deus assim, né? E como muito de nós, né? A gente considera normal muitas dessas coisas na nossa vida que ainda temos que consertar, né? Então, a Pedro, que estava lá no grupo, mais uma vez, né? E ele tenta interpelar, dizendo: olha, para isso é indispensável a boa vontade. A esposa de Pedro também comenta: com fé no nosso Pai Celestial, nós atravessaremos os tropeços mais duros. Tentando ali, né, desenvolver uma conversa no sentido de achar a solução. E é natural que ficam todos ali, né, muito ansiosos, na expectativa, né? O que diria o Mestre Jesus? Afinal, essas conversas eram sempre levadas a ouvir o Mestre, né? Ainda mais nesse grupo onde está o apóstolo, no caso Pedro, a família que já conhecia Jesus, enfim. E realmente, né, que conselhos Jesus daria? Eles ficaram esperando para ver como é que nós vamos seguir, corrigir esses costumes, esses vícios. Será que é possível? O que o mestre vai nos trazer, né? E nós, como a Sara, muitas vezes nós achamos impossível. Isso aí não dá, eu nunca vou fazer isso. Que isso? Não, eu não vou lá visitar a família, lá naquele lugar humilde, perigoso. Não, tá maluco, né? Então, são coisas desse tipo que eles estavam colocando ali naquela hora. E depois de um período de silêncio, é como se Jesus estivesse esperando, alguém mais vai falar alguma coisa, pensem um pouquinho, e aí sim, aí Jesus vem e vai começar a dar a sua explicação, tanto que esse capítulo tem o título Explicações do Mestre. E disso que vem de Sara, que eu tentei mostrar aqui, que é comum em todos nós, vai vir aí um ensinamento de Jesus, que é essa explicação, que certamente é muito útil se nós assimilarmos. E nós vamos continuar no próximo bloco. Com você, Ana. Esse livro, ele realmente é fantástico, né? Porque ele é um livro que nos auxilia a refletir sobre as questões do dia a dia. Nós vamos esclarecer que os apóstolos, eles eram homens comuns. Eles tinham seus afazeres, como nós, suas profissões, né? Família, as suas dúvidas e muito a aprender, assim como nós. Jesus, com a sua didática, a Luzia já marcou isso anteriormente, ele utilizava-se das questões rotineiras para transmitir os seus ensinamentos. Então, tudo era motivo de aprendizado, né? Neste capítulo que eu vou falar agora, que é o capítulo 6º, os instrumentos da perfeição, eu tenho certeza que vocês vão se identificar com Simão Pedro. Porque nós vamos aprender com o Simão Pedro o quanto é importante nós voltarmos os nossos olhares para o seio familiar, principalmente aquela família complicada, que torna-se um desafio no dia a dia. Então, vamos iniciar aqui. Eu não vou ler, lógico, o texto inteiro, mas o texto ele é muito rico. Então, o Simão Pedro, ele chega numa reunião, né, numa conversação, e ele chega lá extremamente desgostoso, né, como diz o livro, ralado por extremo desgosto. E aí, agastara-se com parentes descriteriosos e rudes.
é tão interessante, né, a descrição, porque somos nós, né? Quando a gente vai lendo, a gente vai vendo assim, quem nunca passou por isso? E aí o livro fala, velho tio o acusara de dilapidar dos bens da família e um primo ameaçara esbofeteá-lo na via pública. Então, na nossa linguagem atual, a gente verifica que ele teve uma discussão, um probleminha familiar, né? E quem nunca? Essa é a realidade. E aí ele chegou lá irritado, né? O mestre, ele leu algumas frases do Sagrado Escrito e o pescador resolveu desabafar, porque o Simão Pedro, ele era pescador. E ele resolveu contar o conflito que ele teve com a parentela. E, ao término do longo relatório afetivo, indagou o Senhor. Jesus pergunta a ele, e que fizeste, Simão, ante as arremetidas dos familiares incompreensíveis? E aí, Simão, o que você fez nessa situação? E aí ele vem falando, eu coloquei cada um no seu lugar. Ele já começa falando assim, anunciei sem rebuços as mais qualidades de cada um. Meu tio é raro exemplar de sovinice e meu primo é mentiroso quanto mais. Sabe aquela famosa, aquele famoso hábito que a gente fala assim? Também vou falar tudo de todo mundo. Vou jogar na cara também o que as pessoas são. Foi assim que ele agiu. Aí ele continua falando assim, provei perante numerosa assistência que ambos são hipócritas e não me arrependi do que eu fiz. Nossa, quando ele vai falando isso, nossa, parece a gente aí no dia a dia, né? Quando a gente tem um conflito, quando a gente tem um problema, aí a gente fala o quê? Também não vou deixar barato. Também, vai ver só o que eu vou fazer. Eu vou colocar os pingos nos is, né? E aí, o mestre refletiu por minutos longos e falou compassivo. E aí é quando a gente vai aprendendo que muitos dos nossos hábitos que nós temos e achamos que estão certos, a gente vai vendo, quando a gente vai lendo sobre os ensinamentos de Jesus, que a gente se excede. E nós estamos muito acostumados a nos excedermos no dia a dia. A gente não presta muita atenção nisso. E a gente, quando vê, já fez, já falou. Algumas pessoas acabam se arrependendo e têm a humildade de ir lá pedir desculpas, mas outras não. E isso, muitas vezes, esses hábitos, eles trazem uma guerra para dentro dos nossos lares, né? E o nome do livro é Jesus no Lar. Então, se o nome do livro é Jesus no Lar, a gente não pode esperar conflitos dentro da nossa casa. E aí, como eu estava dizendo, o Jesus, né, compassivo, falou, Pedro, que faz um carpinteiro na construção de uma casa? E aí o Pedro fala, naturalmente, trabalha. Com o quê? Tornou o amigo celeste bem-humorado, usando ferramentas. Após a resposta breve de Simão, o Cristo continuou. E aí eu não vou me estender, porque eu vou falar com vocês no próximo bloco sobre esse ensinamento que Jesus traz para Simão. Mas o que é importante a gente analisar neste primeiro momento é que essa passagem aqui com Simão Pedro, ela não é nada de diferente do que a gente passa hoje. Quantas pessoas não falam, hoje eu tive um aborrecimento com meu filho, com meu tio, com meu pai, com a minha mãe, com a minha avó. Então a gente vai vendo que no tempo de Jesus já tinha esses tumultos familiares, mas Jesus não deixou de trazer um ensinamento de amor e de caridade em situações como esta. A gente vai lendo no Evangelho que Jesus, ele não deixava de analisar nenhuma situação.
Se a situação era relacionada a dinheiro, ele trazia o ensinamento. Se a situação era com referência aos criminosos, ele sabia como agir. Então, a gente tem que agradecer muito por a gente ter esse terapeuta que nos auxilia até hoje com essas preciosas lições. Não é isso, Luzia? Com certeza. Jesus era extremamente didático, né? Ele passava a mensagem dele, dando os exemplos mais simples, e todos conseguiam captar. Muito bacana esse cuidado dele conosco. E nos capítulos, né, 4 e 5, Jesus, né, em Lúcio, né, nesse livro, Jesus no Lar, ele vem falando sobre a lição da semente. Ele nos fala da nossa lentidão também, enquanto nós aceitamos Jesus, né? Jesus chama e nós somos lentos para aceitar. E isso nos remete à parábola do semeador, que começa dizendo que o semeador saiu a semear. E durante seu percurso encontrou 4 tipos diferentes de solo, ou seja, 4 tipos diferentes de reações das pessoas quando escutam o chamado, nós. O primeiro solo, né, somos nós, quando Jesus chama, lança sua semente e nem damos a atenção devida. Quando andamos aí distraídos pelo caminho, só se preocupando com as coisas materiais. E aí, na segunda etapa, é quando já percebemos a semente lançada, achamos até bacaninha, mas não passamos disso. E aí, na terceira etapa, o mestre amado, ele joga novamente a semente do seu evangelho, nós aceitamos por um tempo, mas ainda não temos a fé fortalecida o suficiente para poder atravessar as intempéries da vida que com certeza acontecerão nas nossas vidas. E no último lançamento da semente, depois de termos, né, passado por todas essas fases anteriores, a nossa fé já está robusta, e aí sim nós começamos a trabalhar para o Cristo. E esses capítulos desse livro, né, Jesus no Lar, eles nos mostram que mesmo com todo o nosso desprezo, o nosso despreparo de internalizar a boa nova, a semente cumpre o seu papel. O semeador, ele continua a lançar a semente e ela insiste em germinar. Apesar dos solos áridos, da nossa falta de cuidado, ela está ali, se esforçando para germinar no solo, que são os nossos corações. E o livro vem falando que a ideia do reino de Deus é minúscula como uma semente, quase que imperceptível, mas quando germina, nem a dureza e nem as impurezas do solo não paralisam a sua marcha. E essa dureza do solo e a impureza somos nós, somos nossos corações endurecidos. Mesmo assim, o mestre lança a semente, continua lançando a semente, e ela se esforçando para germinar dentro dos corações, até que um dia começa a germinar. Apesar de todas as adversidades, ela procura a luz. E Neio Lúcio, ele compara esse processo aos apóstolos do Cristo, que mesmo com os pés atolados na lama, né, que faz parte dessa etapa evolutiva na qual nós nos encontramos, eles continuaram trabalhando no bem, mesmo com toda a perseguição, toda a tortura, todos os assassinatos que aconteceram, não se paralisaram diante da tarefa. Se reconhece a árvore, né, que é boa ou má pela qualidade dos seus frutos. Assim também como se reconhece o verdadeiro trabalhador do Cristo pela qualidade dos seus serviços. Nós ainda usamos muito de desculpismos, né, para justificar as nossas inconstâncias ali no arado divino. Nós somos muito bons em dar desculpas, né, de adiar, ou aquele famoso empurrar com a barriga. Amanhã, daqui a pouco, quando me aposentar, quando a vida estiver mais tranquila, e assim a gente vai adiando, às vezes adiando uma encarnação inteira. No nosso caso, encarnações inteiras.
E isso também nos remete àquela senhora da colônia Nosso Lar, do livro Nosso Lar, né, da colônia, que ela vivia reclamando das pessoas com as quais era colocada para trabalhar. Todos tinham muitos defeitos, né? E segundo ela. E por isso ela não conseguia ter uma constância numa tarefa, porque fulano tinha um defeito tal, cicrano tinha defeito assim, então ela não conseguia trabalhar por causa dos outros, né? Isso dito por ela. E por isso ela não conseguia acumular os tão almejados bônus hora. A culpa era sempre do outro. E Deus nos chamou para servir e não para julgar. Cada um vai prestar conta dos seus atos perante um único juiz da vida, que é Deus. Então, se não somos capazes de nos desenvolvermos nos trabalhos materiais com as pessoas nas quais nos foram colocadas ombro a ombro, como é que nós vamos poder nos habilitar para os serviços celestes, que vão exigir muito mais de nós? Se não conseguimos servir ao próximo, como é que nós vamos servir a Deus? O que nós, no nosso olhar limitado, achamos que é obstáculo, na verdade, são instrumentos didáticos do Pai que contribuem para a nossa evolução. É a semente sendo lançada e fazendo o seu papel, que é germinar. Cabe a nós, através do nosso livre-arbítrio, deixá-la, germiná-la ou sufocá-la, como já fizemos muitas vezes. Jesus vem nos convocando aos trabalhos há milênios. E agora chegou o momento em que ele nos repete a frase que disse ao senador Públio Lentulus: me segue agora ou só daqui a 2000 anos. Não nos esqueçamos que estamos vivenciando uma transição planetária. A peneira, ela já começou. Essa é uma oportunidade de reencarnarmos num mundo melhor, né, com menos dores nas próximas encarnações. E Pedro, né, sempre Pedro, depois de escutar tudo isso, ele pergunta para o Cristo: e quem conhece a boa nova e não pratica? E o mestre respondeu que esses optaram por permanecer inúteis por muito tempo, não permitindo que a semente germinasse. E que os aguaceiros e os furacões passarão por essas pessoas, forçando essa movimentação. São essas tempestades renovadoras, né? Quando nós estamos muito parados, estagnados, vem algo na nossa vida que nos força a nos movimentarmos. E que um dia todos, sem exceção, praticarão fielmente as leis do Pai. Cada um tem o seu tempo, cada semente tem o seu tempo certo de germinar para dar flores, para dar frutos. Bem-aventurados sejam aqueles que permitem se aperfeiçoar pelas intempéries da vida, que, na verdade, são os instrumentos de renovação e de aprimoramento que o Pai se utiliza para que nós, seres tão imperfeitos, possamos irmos nos lapidando e assim seguindo rumo a Ele. Zé Mauro. Pois é. Então, vamos voltar lá à casa de Sara e Benjamin, os criadores de cabra, onde nós estamos falando sobre aquela reunião do grupo. A Sara fez aqueles comentários e aí estavam todos aguardando o que Jesus ia colocar, né? Depois daquele momento de silêncio. E aí Jesus vai e pergunta a Sara: Sara, qual é o serviço fundamental de tua casa? A gente fica impressionado com a sabedoria do mestre, né? Ele vai nos levando até onde ele quer para passar os ensinamentos. Ele pergunta qual é o serviço fundamental e ela, como ela e o marido são criadores de cabra, ela diz que é a criação de cabras para obter o leite e vender o leite e produzir o queijo de cabra, que é muito valioso até hoje, né? Principalmente quem tem algum problema com leite de vaca e tal. Mas, enfim, ela diz, produzir o leite e o queijo. E aí ele pergunta
questionando: Sara, e como proceder para conservar esse leite inalterado e puro? E ela diz: antes de mais nada, é imprescindível lavar com muito cuidado, com muito carinho, o vaso em que esse leite será depositado. E ela chega, né, chamando a atenção, muito detalhe: olha, se ficar algum detrito nessa ânfora onde vai botar o leite vai azedar, e não vai servir para mais nada, não vamos poder vender, não vamos poder fazer queijo, né? O leite estragou. E aí Jesus, o nosso querido mestre, com a sua sabedoria, e ele sempre falou que o reino dos céus, o reino de Deus, esse reino estava dentro de nós, né? No coração do homem, ele dirigia tudo para isso. Até aproveitando, a Luzia acabou de falar da parábola da semente, Jesus, em várias parábolas, o reino dos céus está vindo do interior de algo. A semente, ela germina no interior da terra. A parábola da pérola, né? A pérola está no interior da ostra. A do tesouro escondido, os judeus enterravam o tesouro na terra para os ladrões não roubarem. A parábola do fermento, o fermento vai no interior da massa para fazer o pão, enfim. E a gente já comentou algumas vezes, né, que Jesus sempre falou: olha, o reino dos céus tem que vir no seu interior. Não é num lugar, não existe uma posição. Aí eu vou lá comprar uma passagem, vou no avião, no aeróbus até o reino dos céus. Não, o reino dos céus está dentro da gente, tem que estar dentro de nós, no nosso espírito. E Jesus traz, então, uma mensagem muito interessante, que a gente entende que aquele vaso, aquela ânfora que a Sara está dizendo, Jesus nos mostra que esse é o nosso espírito, né? Porque é o espírito encarnado, é onde nós vamos estar evoluindo, recebendo os conhecimentos, os ensinamentos, e estamos guardando o leite de cabra dentro de nós. Aí lembra também a parábola quando Jesus cita colocar o vinho novo no odre velho, né? Que vai acabar estragando o vinho. Enfim, e esse vaso, no caso é o espírito encarnado, né? Se ele não estiver purificado, não estiver preparado, esses ensinamentos vão se misturar com nossos vícios, com nossas imperfeições, e vão por água abaixo. Então, naquele comentário inicial da Sara, como nós falamos aqui, nós falamos do orgulho, vimos egoísmo, vaidade, apego material, né? E Jesus comenta ainda que os profetas, Moisés, eles trouxeram mensagens muito valorosas, muitos ensinamentos divinos que foram enviados. O mestre já era o governador, ele já estava comandando isso tudo, mas ele diz que nós não conseguimos purificar suficientemente esse receptáculo vivo, como ele diz, do espírito para recebê-los. Receptáculo vivo porque é o espírito encarnado, porque é aqui que nós vamos receber os ensinamentos, é aqui que nós temos a chance. Estamos aqui para evoluir, para isso, para aprender. E ele está dizendo que já vieram muitos e continuam vindo, né? Como a Luzia citou, está sempre plantando a semente, uma hora vai cair na terra boa. Cabe a gente ir melhorando, né? O receptáculo melhorar, a terra melhorar. Então, ele diz: vocês ainda são justos e injustos, crentes e descrentes, bons e maus. Poxa, como é que é isso? E é verdade, né? Nós não somos errados, tem os errados, né? Mas somos justos em alguns momentos, ou em muitos momentos, mas injustos em outros. Todos nós cometemos nossas falhas. Nós somos crentes, estamos aqui, somos cristãos, acreditamos em Deus, o Mestre Jesus, mas muitas vezes negamos isso, né? Ai, meu Deus, me abandonou, e agora, né? Somos bons e somos maus. Somos pessoas boas, de vez em quando fazemos uma maldade, às vezes não percebemos, às vezes fazemos porque nos irritamos, perdemos o controle, enfim, é isso que Jesus está dizendo. Nós falhamos, né? E esse leite puro dos esclarecimentos elevados que chegam até nós vai se misturando com esse ferrugem do egoísmo, da vaidade,
esses que são sempre os citados como os nossos inimigos para a nossa evolução. E vão tornando-se um vinagre da incompreensão, né? Deixa de ser algo bom e vira algo azedo. A gente tem que tomar cuidado com isso. E o mestre nos chamou a atenção. Vieram já muitos ensinamentos e vocês não prepararam a ânfora para receber no seu interior esses ensinamentos. E aí o grupo para novamente, um silêncio total, para pensar nesse ensinamento maravilhoso do Mestre Jesus. Ana Lu. Na verdade, eram diversas lições, né? Que as pessoas deveriam ficar parando e refletindo muito tempo, né? Sobre tudo que ele falava. Eu sempre falo assim, imaginem vocês estarem sentados diante de Jesus e levando um problema como que eu trouxe aqui, o do Simão Pedro, né? Ah, Jesus, briguei lá com meu tio, briguei com meu primo, botei cada um no seu lugar. É só a gente imaginar, a gente substitui aqui as personagens por nós, né? Então, continuando aqui a minha lição, né? A lição 6ª, que é intitulada Os Instrumentos da Perfeição, o Jesus, então, ele vai trazer uma lição. Ele fala assim, as pessoas com as quais nascemos e vivemos na Terra são os primeiros e mais importantes instrumentos que recebemos do Pai para a edificação do reino do céu em nós mesmos. Aqui, né, nesse trecho, ele já esclarece tudo. Não tem por onde fugir. O parente difícil é um instrumento de perfeição. Resumindo, é isso. É uma bela lição para nós que reclamamos da parentela difícil. Não que devamos apoiar os comportamentos errados dos familiares, mas compreender que cada um está num nível evolutivo. Tudo o que ocorre ao nosso redor serve como instrumento para exercitarmos a compaixão. E muitas pessoas acreditam que compaixão, misericórdia, caridade, eu vou exercer na rua, no centro. Não, ela começa em casa. Aqui nós vamos lembrar do capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 8, que é intitulado A Parentela Corporal e a Parentela Espiritual. E neste capítulo nos é explicado que os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços entre espíritos. Então, os seus familiares sanguíneos não são espíritos simpáticos em muitas ocasiões, mas somente através do convívio é que nós vamos resolver essas questões do passado. Então, o fato das vezes a gente ter um irmão que a gente não tem uma boa relação, uma mãe, um pai, a pessoa que não conhece a doutrina espírita, ela fica assim, mas por que isso acontece? Então, quem tem essa questão em casa, vale muito a pena ler esse capítulo do Evangelho, porque ele vem explicando que é uma forma da gente resgatar, da gente conviver e tentar se harmonizar com esse espírito. E às vezes algumas pessoas falam assim, poxa, mas eu tenho um amigo que é meu amigo, e eu tenho tanta simpatia por ele, a gente se dá tão bem, parece até que nós somos irmãos, mas nós não somos irmãos de sangue, é a parentela espiritual. E eu gosto muito de lembrar também que nós temos uma parentela espiritual gigantesca, que muitas vezes a gente está aqui reencarnado e a gente não lembra dessa parentela. A gente só fica vivendo, né, aqui hoje, com o pai, com a mãe, o primo, as pessoas que estão aqui agora com a gente. Mas nós tivemos vidas passadas e formamos famílias, tivemos família. Então, se hoje você tem alguma questão complicada, não desanime. É normal, Simão Pedro também passou por isso. Mas busque compreender
que esse parente, ele ainda não entendeu que é preciso ter um convívio harmônico, ter um convívio amoroso e, sobretudo, de respeito. Porque eu sempre gosto de falar, você pode até não gostar, você pode não ter simpatia, mas você precisa respeitar. O fato muito questionado pelas pessoas, né, mas eu me esforço para conviver bem com aquela pessoa, com aquele parente difícil, e ele me repulsa. O que o mestre falaria para você nesse minuto, nesse momento? E a resposta certamente seria: se você faz a sua parte, não se aflija. Não podemos mudar ninguém. Ninguém. Cada um tem o seu tempo para compreender a obra de Deus. E se eles ainda não compreenderam, vai chegar um momento que eles vão compreender. Mas o que nós temos que ter em mente é que na obra de Deus não há espaço para a picuinha, para o egoísmo, para esses conflitos materiais. Então a gente deve prosseguir fazendo o que é certo e nós veremos que o fruto colhido será a paz interior. E aí o Jesus, né, continua lá conversando com ele e vai falando para ele: ao homem foram concedidas outras tarefas, quais sejam as do amor e da humildade, na ação inteligente e constante para o bem comum, a fim de que a paz e a felicidade não sejam mitos na terra. Então nós constantemente estamos vendo inúmeros casos de filhos que praticam crime contra os pais, bem como o contrário. E nós nos perguntamos automaticamente: meu Deus, como pode isso acontecer, né? Isso causa uma aflição na gente. Entendem por que o véu do esquecimento é tão importante aqui? Porque imagina você lembrar que essa mãe, que esse pai foi um inimigo seu. Por isso a gente precisa esquecer o que aconteceu no passado e conviver com outro assim de forma zerada. Pode ser que até aqui dentro você fale: tem alguma coisa que eu não nutro simpatia, mas substitui esse sentimento pelo amor, pelo bem proceder, pela caridade. E como eu disse, buscando sempre a paz interior, porque ela será a nossa companheira para vencermos os obstáculos. Não é isso, Luzia? Com certeza, sem serenidade a gente não consegue absolutamente nada. Se com a serenidade já é difícil, sem a serenidade então fica impossível, né? Vamos lá. E esse livro, né, tem o título Jesus no Lar, que é um título bem sugestivo. E se perguntarmos para as pessoas se gostariam de ter Jesus em seu lar, a grande maioria diria que sim, né? Com certeza. Mesmo os não cristãos, né? Porque muitos reconhecem Jesus, a grandeza de Jesus, ou como profeta, ou como um grande missionário, mesmo que não seja cristão, mas reconhece a sua grandeza. Ou, como disse Nicodemos, ninguém pode fazer o que tu fazes se Deus não estiver com ele. Então, eles reconhecem essa grandeza. Então, provavelmente, a grande maioria diria sim, né? Gostaria de ter Jesus em seu lar. Mas, se perguntarmos o que as pessoas fazem em seu lar para que Jesus esteja lá, a resposta de alguns poderia ser constrangedora. Queremos Jesus nos nossos lares? Sim. Em nossas vidas? Sim. Mas não nos esforçamos o suficiente para que isso aconteça. O nosso lar é o nosso templo, é o lugar onde estão os nossos afetos e também onde há a oportunidade de transformar os nossos desafetos em afetos. Como disse a Ana, a paz é necessária, a paz começa em nós. Nós não podemos achar que a paz tem que começar no outro. Quando o outro se pacificar, é que nós vamos pensar que talvez possamos nos pacificarmos. Então, a oração é um grande instrumento. Ela nos conecta com os benfeitores espirituais, nos conecta com Jesus, nos conecta com Deus. Então, dentro do nosso lar,
Vamos evitar as conversas menos salutares, evitar maledicências, aqueles sentimentos mais pesados. Vamos cultivar a paz, a harmonia, o amor. Vamos orar ao acordar e ao dormir também. Criar o hábito da conversa com o nosso anjo guardião. Ele é nosso amigo. Ele está aqui para nos auxiliar, para nos orientar nessa caminhada. Então, vamos travar, fortalecer essa amizade. E sempre que fizermos isso, Jesus estará conosco, estará no nosso lar. Zé Mauro. Pois é, muito lindo esse livro mesmo, né? Essas mensagens. E o mestre, depois daquela explicação que falamos aqui, aquele ensinamento que ele deixou para o grupo, ele, numa demonstração da sua imensa humildade, né? Ele se levanta, afaga os cabelos de Sara, né? E aí ele diz uma frase muito linda. Ele diz que o orvalho no lírio alvo é diamante celeste, mas na poeira da estrada é gota lamacenta. Não te esqueça dessa verdade simples e clara da natureza. Vejam, irmãos, ele, nessa frase tão simples, ele fala tudo do que falamos aqui, de receber o assimilarmos, estarmos preparados. Quando o lírio cai, o orvalho cai, desculpe, no lírio alvo branquinho, Jesus diz que ele se torna um diamante celeste. A gente olha uma flor bonita, né? O lírio, então, branco, por exemplo, com aquela gota de orvalho, chega a brilhar, né? É lindo mesmo. Mas quando ele cai na poeira, vira lama, né? Vira mais uma gotinha perdida ali, misturada na terra. E assim é com essa recepção dos ensinamentos e da sabedoria. Os ensinamentos estão aí ao nosso alcance. Quantos atingiram a sabedoria aqui nesse mundo, né? Vários espíritos que nós vimos atingiram um estado de iluminação aqui na Terra. E isso em tempos muito mais difíceis do que estamos hoje, e sem o auxílio da doutrina espírita, com todos os ensinamentos e esclarecimentos que ela nos traz. Então, cabe a nós nos prepararmos, porque tudo isso chega até nós, como Jesus disse lá antes, vieram os profetas, vieram Moisés, vocês não purificaram a ânfora. E agora só faltou dizer, agora eu estou aqui, vamos ver se vocês... Mas a gente sempre progride um pouco, e ele sabe disso. Ou progride, uns progridem muito, outros pouco, mas todos nós progredimos. Então, cabe a nós nos prepararmos, tudo isso que chega até nós aproveitarmos, sem deixar que os ensinamentos se contaminem, se estraguem, sem deixar que esse leite puro azede. Então, nosso conhecimento, isso tudo que a espiritualidade de luz traz para nós, esses estudos que fazemos, né? Tudo isso será pouco aproveitado se nós, enquanto somos receptores de todo esse bem, desses valores espirituais e morais, não estivermos aptos e dispostos a adquiri-los e colocá-los dentro de nós. É isso aí. Ana Lu. Bom, nós finalizamos, então, lembrando que o mestre, o objetivo dele é nos mostrar a importância de compreender o parente de Deus. Este é um instrumento para nós não desistirmos de fazer o bem, de praticar a caridade. Muitas vezes, o fundamento da desarmonia, da antipatia, não ficará claro nesta encarnação. Mas se nós já temos consciência que nada é por acaso, que o objetivo de estarmos juntos é evoluirmos cada dia mais, lembrando que cada um tem o seu tempo, fica um pouco menos doloroso, fica mais fácil a gente conviver com essas diferenças que o outro tem, com essas desarmonias, né? E não vamos deixar que essas relações tumultuadas, elas atrapalhem a semente boa que já está em nossos corações. Não nos esqueçamos
de que quando nascemos, de novo, Deus nos consagra a uma finalidade nobre. E essa finalidade nobre pode ser que esteja para você se cumprir dentro do seu lar. Avante, meus amigos. Esperamos que tenhamos conseguido passar essa mensagem, um pouquinho das mensagens que esse livro traz, porque é um livro, como nós dissemos no início, né? Fininho, delicado, a princípio despretensioso, mas... Olha ele aí, Ana, mostrando. Mas ele é fantástico, ele tem, assim, de uma sutileza, mas umas informações fantásticas. E esperamos, realmente, é o que todos nós esperamos, ter Jesus ao nosso lado, ao nosso lar, lembrando sempre que ele é o nosso guia, e façamos, sim, dele o nosso guia, o nosso mestre, para toda a nossa vida. E assim nós possamos também dar o exemplo para os nossos familiares, para os nossos amigos, quem ombreia conosco nessa caminhada. E vamos lá, dar boa noite para os nossos amigos. Ana já mostrou o livro, então, facinho, não dá nem para entrar na livraria, dá fácil de reconhecer. Vende online, na FEB vende. Vamos lá. Tia Edila, boa noite, minha tia. Oi, tia Edila. Maria Isabel, boa noite. Isabel Cristina, boa noite. Oi, Bel, deu tempo de chegar, nós estávamos trabalhando juntos agora. Ângela Longo, boa noite, seja bem-vinda. Oi, querida amiga. Maria Tereza Rivera. Boa noite, Tetê. Ângela Anjos, boa noite, seja bem-vinda. E lembrando, gente, que nós podem reparar que nós estamos com a tarjinha amarela, por causa do Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção do suicídio. E hoje, 10 de setembro, é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. E o CVV, né, que é o DISC 188, né, que é a linha direta, então, são 24 horas, tem os atendentes ali para socorrer. Então, se nós estamos precisando, ou se conhecemos alguém que precise, ou que acha que pode vir a precisar, então vamos divulgar, não vamos deixar isso passar despercebido por nós. Vamos fazer a nossa parte, cada um fazendo a sua parte, e assim nós vamos crescendo. Zé Mauro, Ana Lu? Só corrigindo aqui, que lá no finalzinho, eu vi que eu estava com o microfone desligado, cumprimentei a todos. Comentei da Ângela Longo, que na semana passada eu errei o nome, né, Ana Lu? E a Daniela é Daniela Anjo, lá de Vargem Grande. Um beijo, Dani. E um abraço grande a todos. Querem comentar alguma coisa? Zé Mauro, Ana Lu? Olha, só realmente falar desse livro, porque é muito importante a gente respeitar o lar. Eu lembrei aqui do honrai vosso pai e vossa mãe, em determinados momentos, que é muito lindo lá no Evangelho, e é algo que a gente tem que ter, tem que ser muito forte. Às vezes a gente não tem isso para nós, mas a gente tem que ter o cuidado de dar isso aos nossos filhos, netos, irmãos, o que for. Saibamos entender, e não esqueçam que o Evangelho do Lar é muito importante para isso. Então, não esqueçam de deixar o like, de acionar o sininho. Terça-feira que vem, 19 horas, Web Rádio Cristo Consolador, estaremos juntos mais uma vez no programa Viver no Mundo. E vamos orar para agradecer esse momento que passamos juntos. Zé Mauro, você faz para a gente a prece de agradecimento? Faço. Então, irmãos, vamos fechar nossos olhos, elevar nossos pensamentos, dar graças a Deus, ao Mestre Jesus, e pedir, Mestre, ajuda a que possamos limpar esse vaso para receber teus ensinamentos.
que nossos guias e espíritos amigos, que certamente estão aqui em torno de nós, nos auxiliando, continuem nos ajudando a receber, assimilar e colocar dentro de nós, ou seja, vivermos os teus ensinamentos. Muita gratidão por mais essa noite, por mais esse momento de estudo. Graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus. Então, deixem o like, acione o sininho. Tenham uma excelente noite, uma excelente semana. Que Deus abençoe a todos vocês. E terça-feira que vem, às 19 horas, estaremos juntos para mais um programa Viver no Mundo. Beijos. Beijo, pessoal. Uma semana abençoada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.